Vocês já examinaram a variedade de escrita de palavras na língua portuguesa, às vezes para o mesmo som? A ortografia é uma parte da gramática que estuda a escrita correta de palavras. Ela é uma convenção entre os falantes da língua, pode ser alterada a qualquer momento, a depender da vontade. No sistema linguístico, um falante não pode alterar o som da língua, mas a maneira como é escrita aquela palavra pode ser definida, por exemplo, uma convenção democrática. Na língua portuguesa, nós falamos de uma maneira e escrevemos de outra maneira. E isso causa algumas dúvidas em relação à escrita de algumas palavras. Algumas dessas palavras são escritas em decorrência da maneira como essa língua, essa palavra, foi transmitida no correr do tempo. E a isso nós chamamos de escrita etimológica. Atualmente, o português brasileiro e o português de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe seguem o que nós chamamos de acordo ortográfico, que teve por objetivo unificar a escrita de todos esses países e alterou a escrita de mais ou menos 110 mil palavras no léxico da língua portuguesa. Alguns dos erros, dos desvios na escrita são motivados por um baixo conhecimento a respeito de critérios fonológicos, fonéticos e dos traços sonoros da escrita daquela palavra. Um exemplo disso é o som S, que ele tem uma variedade grande de escritas na língua portuguesa. Se vocês identificarem o contexto em que esse som aparece, é possível eliminar algumas dúvidas. Por exemplo, no começo de palavra, nós só temos duas possibilidades de escritas. Ou o som S será escrito com a letra S ou C. Se for intervocálico, nós teremos uma variedade maior de possibilidades de escrita. Se vocês têm dúvidas em relação ao emprego do XC, SS, C, S, C cedilha, SS, C cedilha, X, marquem essa dúvida e criem o objetivo de vencer essa dificuldade. E saibam que, no contexto intervocálico, terá uma variedade maior para a escrita do fonema S. Se vocês memorizarem que em começo de palavra só pode ser duas possibilidades, vocês já eliminaram uma série de outras grafias. Outra forma de memorizar é identificar a posição de coda. O que é coda? Vocês sabem que as palavras se dividem em sílabas. Les, te. A coda é o final da sílaba. Les, te. Nesse final de sílaba, nós só temos duas possibilidades do som S. Ele será escrito com a letra X ou com a letra S. Depois do final da sílaba, nós temos três possibilidades de ortografia. Pensar, onçar, conceito. Terminou a sílaba, o que vem depois nesse som S? Pode ser um S, um C cedilha ou um C. No final de palavra, nós temos duas possibilidades de ortografia para o som S. Ou escreve com S ou escreve com Z. Para vencer essas dificuldades de escrita do som S, você tem que fazer o exame se consegue perceber quando não há nenhuma regra que determine a escolha correta. A variedade de escritas do som S é oriunda, muitas vezes, da etimologia da palavra. Existem vários exemplos que podem facilitar a nossa organização do som S. E como nós podemos vencer isso? Por meio da observação. O fonema, o som S, ele é escrito com 7 maneiras diferentes. Ele pode ser escrito com S, com SS, com C cedilha, com SC, com XC, com X. E acresce a dificuldade da escrita a existência de homônimos, que são palavras que são faladas da mesma maneira e significam coisas diferentes. Por exemplo, cesta, que é um
o utensílio de vime, e cesta de sexta-feira. E cesta também do número ordinal. Empossar, que é formar uma poça, e empossar com 2 S, que é dar posse a. O fonema Z, quando a letra tem um som, escreve com Z e tem o som de Z, às vezes ele é escrito com a letra S. Ele pode ser escrito com a letra S quando derivar de uma forma primitiva, por exemplo, existe a palavra análise, fala com o som de Z. E a palavra analisar fala com o som de Z, mas é escrito com a letra S. São também escritas com a letra S os sufixos es e esa, que indicam nacionalidade, título e origem, chinês, burguês, burguesa. E grafam-se com Z os sufixos es com Z e esa com Z, que formarem substantivos abstratos derivados de adjetivo. Então, memorizem isso. Se for indicador de nacionalidade, é com a letra S. Se for um substantivo abstrato, é com a letra Z. Claro, clareza. Esse es é um sufixo. E aí será com a letra Z. Chinês, burguês, burguesa. É um sufixo que indica nacionalidade. Aí será com a letra S. Os substantivos cognatos de verbos terminados em -der, eles são grafados com a letra S. Prender, presa. O sufixo isa, quando indicar feminino, ele é grafado com S. Poetisa, profetiza, sacerdotisa. E os sufixos encioso e osa, que formam adjetivos, são grafados com a letra S. Paranaense, amoroso, amorosa. Aqueles sufixos que são de origem grega, eles grafam com a letra S. Catequese, ênclise, osmose. Daí é bom, com o recurso do dicionário, verificar a origem da palavra. E sempre que essa palavra for de origem grega, vocês já vão saber que escreve com a letra S. Aquelas que são de origem latina também vão ser escritas com a letra S. Revisando, são escritos com Z os verbos que derivam de palavras que não apresentam S na sílaba final. Então, fiscal, fiscalizar, legal, legalizar. Quando não há o sufixo isar, só a etimologia vem explicar. Por exemplo, pesquisar, avisar. Nisso, vocês memorizem uma palavra e aí todas as derivadas daquela palavra seguirão a mesma regra. Pesquisa, pesquisar, pesquisador. E lembrem das exceções. Ajuizar, cicatrizar e abalizar são com a letra Z. Nas terminações as, es, is, os e us, correspondentes às terminações latinas a-sem, usa-se o Z. Capaz, faz, feliz, atriz, feroz. Nos diminutivos e derivados que apresentam a consoante de ligação, usa-se o Z. Aqui, vocês têm que imaginar a boca de vocês soltando uma vogal. Pai, sim. Vejam que a boca nossa vai fechando devagarzinho e ela não cria nenhuma obstrução na língua, no dente, nos lábios. O ar vai sair por sua boca por um canal bem fechadinho, e o ar vai ranger entre os dentes, mas os dentes não vão se aproximar. Qual é o melhor som para unir o sufixo "i" a uma palavra que vem? Paizinho. Examinem o som Z na sua boca. Ele cria um atrito entre os dentes sem que haja um contato entre os dentes. E dessa maneira, ele une as duas palavras, reizinho, paizinho, cafezal. Quando a palavra termina em S, essa letra vai se manter. Lapizinho, chinesinho. É o mesmo recurso fonético, é a mesma maneira de mexer a boca, mas a letra vai ser mantida a depender da origem da palavra. Nas palavras em latim
que se escrevia com a consoante C intervocálica, vai ser trocado o C pelo Z. Então, vícino, vizinho, amigo, amizade. Em resumo, serão escritas com a letra Z as terminações em tris, as palavras de origem árabe. É bastante interessante perceber que há uma preferência nos portugueses que tiveram mais contatos com a língua latina e grega de manter aquele vocabulário da língua latina e grega com a letra S. E aquelas palavras que vieram do mundo árabe, eles trocaram pela letra Z. E isso se manteve na nossa língua brasileira atual. Então, azar, azeite, são palavras que são escritas com a letra Z em decorrência da origem daquela palavra. Os vocábulos derivados, cuja base se escreve com a letra Z, os derivados isal, zero, zinho, zinha, zito e zita. Aqui é bom lembrar da regra fonética que determina o uso do Z. Café, e aí vem a letra A. Não vai ter obstrução na nossa boca. Qual é o melhor som para unir as duas partes da palavra? É o Z. Os derivados de palavras cujo radical termina em Z, cruzeiro, enraizar, esvaziar. Os verbos formados com o sufixo isar e palavras cognatas. Substantivos abstratos em esa. E uma série de outras palavras que estão no dicionário e vocês podem criar suas próprias listas. E com a letra S. Sempre que houver um ditongo, coisa, pode até ter o som de S, de Z, mas será escrito com a letra S. Coisa, causa. Vocês conseguem identificar o ditongo nessas palavras? Se tiver um ditongo e o som de Z, em seguida será escrito com a letra S. Em todas as formas do verbo querer, quis, quisera, nos substantivos derivados em verbos que têm terminação em der, de e ter, prender, presa. Nos substantivos derivados de verbos que têm a terminação gir, aspersão, aspergir. Nos substantivos derivados de verbo que têm na sua formação o conjunto pel e que há correlação com a forma puls, impelir, impulsão. Vejam que nesse verbo tem a forma pel, P-E-L. E aí, isso, na hora de transformar a palavra, vira impulsão, com S, um S só. Nos substantivos derivados de verbos, na correlação cor e curso. Incorrer, incursão. Nos substantivos derivados de verbos, na correlação sente e sente. Para vencer essas dificuldades, vocês têm que identificar quando confunde os sons parecidos. Então, é ter a humildade de que há uma imensa variedade de escritas para essas letras, de que talvez eu não tenha certeza exatamente de como todas elas são escritas, e verificar, memorizar por meio da leitura, do uso de dicionários, da criação de listas, para vencer essas dificuldades de ortografia. É bom lembrar que o falante é o dono da língua, mas a escrita correta coloca o falante em lugares de prestígio, coloca o falante em portas que ele talvez não teria acesso se ele não conhecesse a norma culta da língua, essa norma que é cristalizada como o uso padrão da escrita da língua portuguesa. É importante conhecer a estrutura das sílabas, lembrando que o S e o C é escrito no começo da sílaba, o X e o S no final da sílaba, o S, o X e o C depois da coda, depois do final da sílaba. E só com o tempo vocês vão ser capazes de vencer esse tempo. Tem que ter paciência com isso. Temos que ser bonzinhos com o nosso entendimento. Gratidão se você chegou até o final desse vídeo e sigo à disposição para perguntas.